Uma sombra antiga se projeta sobre o mapa moderno do Oriente Médio, desenhando a silhueta de um animal que avança, implacável para o oeste, o norte e o sul. Não estamos falando apenas de manobras militares recentes, mas de um padrão comportamental descrito com precisão cirúrgica há mais de 2.500 anos. Enquanto o mundo observa os movimentos nucleares e as alianças estratégicas de Teherã, poucos percebem que a rota de expansão segue exatamente as coordenadas de uma visão antiga. O que parece ser apenas uma disputa por hegemonia regional pode ser o eco de uma estrutura de poder que transcende governos e dinastias, conectando o passado remoto ao noticiário de hoje. Existe um documento histórico preservado que descreve a ascensão de uma potência persa com uma assimetria de poder muito específica e uma fome territorial insaciável. Este registro não foi encontrado em um relatório de inteligência da CIA ou do Mossad, mas nas ruínas empoeiradas da antiga cidade de Suzan, no atual sudoeste do Irã, nas margens do rio Lai, onde hoje corre o Shahor. Um exilado judeu chamado Daniel teve uma visão que definiu a identidade espiritual e política da Pérsia para sempre. Para entender o que acontece hoje nas usinas de Natanz ou nos bunkers de Beirute, precisamos caminhar virtualmente pelas ruas da moderna cidade de Shush, onde a arqueologia confirma a história. Lá repousa o suposto túmulo de Daniel, um local venerado por séculos que serve como testemunha silenciosa de que as palavras proferidas naquele solo jamais perderam a validade. A arqueologia bíblica nos transporta para o século VI antes do Messias, quando o Império Medo-Persa estava prestes a se tornar a maior superpotência que o mundo já vira. Daniel descreve ver um carneiro com 2 chifres altos, mas observa um detalhe técnico fascinante, de que um chifre era mais alto que o outro e subiu por último. Historicamente, isso representou a fusão dos Medos e dos Persas, onde a fação persa sobre Ciro, o Grande, emergiu tardiamente, porém com força superior dominando a parceria. Ao olharmos para o Irã moderno, vemos uma teocracia que consolidou seu poder de forma absoluta, subjugando as vozes internas e projetando uma força unificada e hierárquica. O texto prossegue descrevendo o movimento deste carneiro, que marrava para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir-lhe. Geopoliticamente, o ocidente, para a Pérsia Antiga, era a Babilônia, a Síria e o território que leva ao Mediterrâneo. Exatamente onde hoje vemos o corredor xiita se estendendo pelo Iraque e Líbano. O norte apontava para a Lídia e as regiões da Armênia e Azerbaijão, áreas que continuam sendo zonas de tensão e interesse estratégico, vital para a segurança iraniana atual. O sul indicava o Egito e a Península Arábica, uma direção que hoje reverbera no apoio aos Houthis no Iêmen e nas disputas pelo controle do Estreito de Bab el-Mandeb. É impressionante notar que a estratégia de influência regional do Irã contemporâneo replica quase perfeitamente os vetores cardeais descritos na visão do profeta exilado. Não se trata de afirmar que a profecia se cumpre duplamente, mas de reconhecer que a geografia e a alma de uma nação tendem a repetir ciclos históricos de expansão e conflito. A arqueologia confirma que Suzã foi uma capital administrativa, onde decisões imperiais afetavam províncias distantes exatamente como Teherã, hoje coordena milícias a milhares de quilômetros de suas fronteiras. O texto bíblico afirma que este poder engrandecia a si mesmo, uma característica de regimes que buscam não apenas segurança, mas o status de império e domínio civilizacional. Essa busca por grandeza muitas vezes ignora os avisos sutis deixados na história sobre a fragilidade dos impérios que desafiam a ordem estabelecida. Antes de aprofundarmos na misteriosa figura do príncipe da Pérsia, que adiciona uma camada sobrenatural a este conflito, é vital entender como nossa própria mente processa essas repetições históricas. A neurociência revela que nosso cérebro é moldado pelas narrativas que consumimos e pelas palavras que internalizamos, definindo nossa percepção da realidade e do futuro. No flipbook, as palavras têm poder. Exploramos cientificamente como a linguagem pode reprogramar caminhos neurais e alterar destinos pessoais, assim como decretos antigos alteraram nações. Este material inédito oferece ferramentas práticas para você blindar sua mente contra o ruído do caos externo e assumir o controle da sua própria narrativa de vida. Link no comentário.
Fixado. Voltando às margens do Ulai, a narrativa de Daniel se torna ainda mais densa, no capítulo 10, quando o véu da realidade física é rasgado. Aqui o profeta não vê mais animais simbólicos, mas é confrontado com a realidade de uma guerra espiritual que ocorre nos bastidores dos palácios governamentais. Ele é informado por um mensageiro celestial que houve uma resistência de 21 dias, imposta pelo príncipe do reino da Pérsia, uma entidade espiritual de alta patente. Este relato sugere que as decisões geopolíticas tomadas em Suzã ou Terã não são puramente humanas, mas influenciadas por forças territoriais que resistem à luz. Arqueólogos encontraram na região inúmeros artefatos e inscrições que demonstram uma profunda conexão dos reis persas com divindades guerreiras e protetoras do Estado. A ideia de um espírito que rege a nação persa e que se opõe aos planos proféticos para Israel cria uma tensão que reverbera até as manchetes dos jornais de hoje. Não é coincidência que o Irã moderno se veja não apenas como um estodonaco, mas como o guardião de uma revolução islâmica que possui ambições espirituais globais. A resistência descrita em Daniel indica que a Pérsia é um território de batalha espiritual intensa, onde o avanço da revelação divina encontra obstáculos poderosos. A história antiga mostra que o Império Persa eventualmente caiu diante da Grécia Ubode, que veio do Ocidente com velocidade furiosa, sem tocar no chão. Hoje, analistas militares observam o Ocidente monitorando cada movimento iraniano, calculando riscos e preparando cenários que estranhamente lembram esse choque de civilizações. O túmulo de Daniel em Shush permanece lá com sua cúpula cônica distinta, servindo como um marco silencioso de que impérios vêm e vão. Mas a palavra profética permanece. Visitantes de todas as fés tocam aquelas pedras, talvez sem perceber que estão diante de um monumento que conecta a antiga corte de Ciro às centrífugas nucleares modernas. A lição arqueológica e histórica é clara. Quando uma nação começa a amarrar nas direções proibidas, o cenário para um confronto de proporções épicas é inevitavelmente montado. Daniel não apenas previu a ascensão de reis, mas mapeou a anatomia da ambição humana e as forças espirituais que operam nas sombras do poder. Olhar para o Irã hoje, através das lentes de Daniel 8 e 10, não é fazer sensacionalismo. É aplicar uma inteligência milenar para decodificar o caos do presente. A história não se repete apenas, ela rima, e os versos escritos nas ruínas de Suzã ainda estão sendo recitados pelas decisões dos líderes mundiais. Resta-nos observar com olhos atentos e mente sóbria, sabendo que o desfecho final já foi registrado muito antes da primeira pedra de Terã ser assentada. Que a profundidade desta análise desperte em você o desejo de compreender não apenas o mundo ao redor, mas o poder das palavras que moldam a sua própria realidade. Para dominar a arte de moldar seu destino através da neurociência e da fé, recomendo profundamente a leitura do Flipbook. As palavras têm poder disponível, agora no comentário fixado.